Você se preocupa com marketing pessoal? Quem vai falar sobre esse assunto para a gente é o professor Pedro Henrique Ferreira, ele é professor de marketing e empreendedorismo aqui no Unipan. Tudo bem com você, Pedro? Oi, Larissa, tudo bem? Prazer falar com você de novo. Tá de volta ao Conexão depois de um bom tempo e falar sobre esse assunto que é tão importante. Isso aí, a gente estava com saudade, Pedro. E eu quero que você já comece falando por que, fazer marketing pessoal, qual que é o objetivo? Larissa, resumidamente assim, o marketing pessoal ele é uma derivação do marketing básico, que é a forma com que você organiza algo, um produto, marca, empresa, para ser apresentado ao mercado que se torne atrativo para as pessoas. O marketing pessoal nada mais é do que a mesma estratégia, só que voltada para as pessoas. Então, cada profissional ele precisa se organizar de forma com que as suas habilidades, competências, as suas qualificações dentro do seu conhecimento técnico, profissional e também humano, né? Hoje em dia isso é muito importante, de forma com que cada elemento desse se torne atrativo para o mercado de trabalho. Então, o marketing pessoal, ele se transforma nessa estratégia de organização pessoal profissional para se tornar algo, um ser atrativo para a contratação no mercado. Legal, e acaba que isso tem todo um diferencial, na vida profissional da pessoa. Eu queria que você explicasse, por exemplo, uma empresa, ela tem a missão, a visão, os valores. Como que é isso quando a gente pensa numa pessoa? Ela também tem que delimitar isso, saber onde ela quer chegar? Como que funciona, Pedro? Larissa, é muito bacana a gente entender o profissional quando ele vai para o mercado como se ele fosse exatamente um produto, né? Quando a gente vai ao supermercado e vai escolher, por exemplo, um leite, que é um produto de necessidade básica, por exemplo. Quando a gente analisa um leite na prateleira, alguma coisa nos leva a escolher uma marca X e não a Y. Então, a forma com que esses atributos são apresentados no mercado é que nos definem o tipo de marca que a gente vai comprar. O profissional é a mesma coisa. Quando a gente define esses atributos, habilidades e competências, e a forma com que isso é exposto, e para cada empresa, como isso é exposto, é sempre baseado, assim como a empresa tem missão, valores, um propósito de mercado, o profissional tem que fazer a mesma coisa. É importante que ele trace um objetivo profissional e, com base nesse objetivo profissional, ele analise as habilidades e competências que ele tem para saber se ele consegue se adequar ou fazer uma entrega condizente ao que o mercado quer. Isso nada mais é do que a verdade profissional, né? A gente escuta numa frequência muito grande a questão do QI, que é o que indica. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso é uma realidade, mas isso não é sustentável. Quando a gente tem missão, visão, valores e o propósito hoje, que é muito mais forte dentro das políticas institucionais das empresas, uma empresa que fala uma coisa e faz outra, com o advento do ambiente digital, das redes sociais, isso cai por terra muito rápido. O QI é a mesma coisa. Quando uma pessoa ela entra em uma organização com base na indicação de alguém, ou porque conhece ciclano, ou porque conhece beltrano, ou porque recebeu algum tipo de facilidade, ela corre o risco, se ela não tem as habilidades, as competências e o objetivo, missão, visão e valores muito bem definido, a própria organização vai perceber que aquele profissional não se enquadra no seu quadro, que não se encaixa no que é a proposta da empresa. E aí, automaticamente, a organização acaba desligando ou não aderindo àquele funcionário por uma falta de conexão, vamos assim dizer. Entendi. Então a gente tem que ser coerente, nesse sentido. E Pedro, a gente sabe que a maioria das pessoas acabam investindo, como você disse, no ambiente digital, nas redes sociais, para fazer esse trabalho de marketing pessoal. E eu queria que você desse dicas, com relação a tudo. A aparência, polêmicas, como se tornar uma autoridade, como agir, então, dentro desse ambiente digital para que a gente seja coerente e demonstre, de forma clara o nosso propósito. Larissa, a gente começou agora, aqui na empresa, o Unipan também, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, em que bem baseado no fato em que as pessoas, elas usando as redes sociais, o ambiente digital, elas têm criado uma exposição particular, da sua vida particular cada vez maior. O que isso gera? Quando você tem uma rede social em que ela está aberta, é um Instagram, o Facebook, ou qualquer outra rede social, em que as suas postagens, as suas publicações, os seus posicionamentos, eles são abertos ao público,
A empresa que venha, por exemplo, fazer um processo seletivo, ela tem sim, e isso está acontecendo cada vez mais, o direito de pesquisar nas suas redes sociais qual é o seu comportamento fora do ambiente de trabalho. Porque isso diz muito a seu respeito. É óbvio que eu não posso classificar ou categorizar um profissional pela vida pessoal que ele posta ou que ele compartilha nas suas redes sociais. Mas o que é a principal dica que eu dou para as pessoas? Se a gente tem uma vida, né, que é exposta no ambiente digital, a gente tem que entender a lei da consequência. O conteúdo que eu posto hoje, que eu publico, que eu compartilho, os meus posicionamentos, se eu precisar passar por um processo seletivo, algo que está no meu ambiente digital particular, lembrando que todo mundo tem direito de postar e publicar o que quiser, desde que não ofenda, né, o limite, que não exceda o limite dos outros, né? Se o meu conteúdo hoje ele não causa nenhum problema e eu consigo argumentar sobre sem ultrapassar esses limites, ok, você está sendo você está sendo verdadeiro e isso é um ponto a favor. Agora, você tem que entender que da mesma forma que você tem o direito de postar, de publicar, de comentar e se posicionar, a empresa pode ver nesse conteúdo um perfil que não se enquadra a ela. Então, Pedro, então quer dizer que eu tenho que manter as minhas redes sociais fechadas? Isso é uma opção particular, né? É uma decisão particular. As pessoas precisam entender isso. Com a questão da pandemia, nós tivemos um boom onde todas as pessoas começaram, óbvio, a gente teve um grande número de empresas que fecharam, então muitas pessoas voltaram ao mercado de trabalho por isso. E aí, mesmo dentro da pandemia, elas começaram a tentar um reposicionamento. O que aconteceu? Como estavam todos distantes e cada vez mais a vida digital acontecendo, a procura por recolocação no mercado começou a funcionar digital também. Então, eu recebo, por exemplo, em média, aí 10 currículos, 10, 15 currículos por semana, tá? E o que eu acho mais interessante é o seguinte, as pessoas me mandam esses currículos usando um canal digital, para se conectar à empresa, se conectar a mim, por exemplo, enquanto um funcionário de uma empresa. Só que eu abro esse e-mail, a pessoa não se dá o trabalho de se apresentar, de falar quais são as qualificações. Será que se eu perguntar o que ela sabe a respeito da empresa, se eu pegar o currículo, assim que ela me mandar o currículo, eu pegar o telefone, ligar para ela e falar assim, olha, o que você sabe da empresa que você está pedindo uma vaga de emprego? Você sabe quantos anos a gente está comemorando? Você sabe qual é o nome do nosso fundador? Você sabe o que a gente produz? Então, o marketing pessoal, ele vai não só na questão estética. Antes, a gente tem aí o profissional de visagismo, a gente até conversou, né, Larissa, em abordar um pouco esse assunto, mas o que acontece? O visagismo, ele é estético, né? Você vai adequar a sua aparência ao ambiente que você pretende estar inserido. Aí, o visagismo, você vai procurar um profissional qualificado para isso, também a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, quando eu falo do marketing pessoal, ele está muito relacionado, por exemplo, se eu falo que eu sou uma pessoa que tem facilidade em trabalho em grupo, em trabalho em equipe, que eu tenho facilidade em fazer amigos, por exemplo. Aí eu entro numa rede social dessa pessoa e lá tem 300 fotos, das 300, 250 fotos a pessoa tirou sozinha. Incoerente, né? Cadê esse relacionamento? Se fala que é uma pessoa humilde, que gosta de aprender, e aí você vê de 300, 250 selfies, por exemplo. E aí você fala, será que essa pessoa é tão humilde? Porque a gente tem um pouco do narcisismo, né, da pessoa que tira a foto, vem um pouco dessa coerência. Então, hoje, os departamentos de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, RH, né, recursos humanos, a gente sempre tem um psicólogo lá dentro e que faz uma leitura muito dessa questão de comportamento no ambiente digital. Então, o marketing pessoal, ele vai te direcionar o seguinte, olha, eu não tenho que deixar de ser quem eu sou, mas eu tenho que ser coerente e entregar a realidade das habilidades e competências que eu tenho. Então, se eu estou concorrendo a uma vaga que pede que eu tenha facilidade em trabalhar com pessoas, o que das minhas habilidades e competências que eu tenho, que eu preciso ressaltar no meu currículo, por exemplo, ou no e-mail que eu vou enviar para a empresa. Eu tenho que deixar isso claro. Isso é um diferencial. Isso vai encher os olhos da pessoa que está procurando por um profissional.
A gente tem o LinkedIn, por exemplo, né, que é uma rede social muito específica para isso, aliás, muito específica, não, específica para isso. E que lá você pode ver que você não posta fotos da pessoa, você não, porque ali é muito de qualificação, de coisas que você desenvolve no ambiente profissional. Então, assim, a principal dica, Larissa, é a coerência. Eu acho que a gente não precisa deixar, a gente está em um mundo, graças a Deus, vivendo cada vez mais uma expressão individual em que as pessoas estão tentando ser quem elas são, e isso é esplêndido, mas a gente tem que ser coerente e entender as consequências disso, né? Se eu me posiciono, eu não estou sendo punido por isso, né? Pelo meu posicionamento, ou pela minha habilidade, pela minha competência. Eu simplesmente não me enquadro no que a empresa quer. E isso também é uma função do marketing pessoal. Entender em que lugar você, enquanto profissional, se enquadra melhor. Perfeito, vale então uma reflexão, né, sobre onde você quer chegar. Acho muito interessante você falar tudo isso, Pedro, porque muita gente pensa assim, só se eu sou um empreendedor individual, alguma coisa assim nesse sentido, eu tenho meu próprio negócio que eu tenho que cuidar disso. Mas não, se você também é funcionário, né, CLT, você também precisa prestar atenção, porque as pessoas que estão ao seu redor, na hora de ser contratado, se você quer subir de cargo, pretende alguma coisa, isso vai ser muito analisado. E eu queria que você falasse pra gente, Pedro, pra gente até caminhar aqui pro fim do nosso bate-papo, falar a respeito da comunicação, né? Então, tudo acaba comunicando. A forma como a gente se mostra, né? Então, a nossa imagem, se é coerente ou não, a roupa e tudo mais. Eu queria que você desse dicas para que a pessoa conseguisse também se relacionar, questão de network e tudo mais, para que ela consiga manter essa coerência tanto no mundo online quanto no mundo offline e também consiga se comunicar bem, né? Contar uma boa história, toda a questão de storytelling, que é também para chamar a atenção. Larissa, o ambiente digital, ele deu às pessoas, ao mesmo momento que ele deu às pessoas a facilidade, né, o acesso à comunicação, ele deu às pessoas uma barreira em comunicação. Por que isso? Quando você está face to face, né, cara a cara com alguém que você precisa se expressar, tem gente que trava, tem gente que tem uma certa dificuldade em falar em público, em dar uma entrevista, por exemplo. E ela, antes, quando não existia a internet, o que as pessoas precisavam fazer? Desenvolver isso. Elas precisavam desenvolver um pouco essa habilidade de se relacionar. E entra a questão do network. O network, as pessoas, a gente tem aquela frase, né? Estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. As novas gerações têm essa dificuldade em se relacionar com pessoas de gerações mais velhas, né? Gerações que já passaram. O network, ele abre portas porque, por exemplo, mesmo que eu não tenha a mesma abertura em tecnologia, em comunicação digital que a minha sobrinha de 15 anos tem, eu vou conhecer, se um dia ela quiser se tornar uma empreendedora, eu conheço alguém ou um investidor que eu vou conseguir conectar a ela, que tem a facilidade de comunicação, para fazer aquele sonho de empreendimento dela se tornar real. Vou dar esse exemplo. Então, qual que é a principal dica de comunicação que eu dou? O ambiente digital, ele facilita as coisas. Ele abre essa porta para a comunicação, ele cria o acesso à comunicação. Agora, a comunicação, ela não pode ser monossilábica ou com um público restrito. Essa nova geração, ela precisa tanto para os ultraempreendedores, a gente tem aí adolescentes de 16, 17 anos, os influenciadores digital, que estão ganhando cada vez mais dinheiro, só que, de repente, quando recebem críticas, por exemplo, eles se desmoronam, né? Porque não sabem lidar com aquilo, que também é uma questão de marketing pessoal e preparação. Então, na comunicação, a principal dica que eu posso dar é o seguinte: abra um pouco mais a cabeça e, principalmente, os focos de interesse. Comece a buscar assuntos que não são do seu cotidiano e busque por pessoas que possam te esclarecer a respeito disso. A internet está aí para isso, o ambiente digital está aí para isso, para facilitar o acesso a essas pessoas. Antigamente, a gente via uma celebridade e falava, nossa, quando que essa pessoa, que eu conseguiria ver essa pessoa na minha frente? Hoje é a coisa mais comum do mundo você comentar uma foto de uma celebridade e ela te responder. Ela ia ali comentar em cima do seu comentário. Isso é uma prova viva de que a comunicação no ambiente digital, ela é possível, ampla e necessária. Só que a gente não pode fazer uma comunicação unilateral ou com um direcionamento sempre para o mesmo público. Vamos abrir o leque, vamos conversar de assuntos diferentes. A internet, o ambiente digital
oferece isso e é muito importante para que vocês consigam criar uma rede de relacionamentos e através, né, óbvio, das suas habilidades e competências, essa rede de relacionamento percebeu o seguinte: nossa, eu preciso de um profissional com determinadas características. E nessa rede, você acaba sobressaindo porque você se fez presente. O ambiente digital facilita muito isso. Maravilha, Pedro. Olha, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse assunto, depois a gente marca um próximo bate-papo, mas eu adorei todos esses esclarecimentos, são questões muito importantes, né? Então fica aí a dica para vocês refletirem, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pela sua participação, Pedro. Imagina, Larissa, eu que agradeço. É um assunto assim muito amplo, né? O ambiente digital fez a nossa vida virar de cabeça para baixo. A pandemia fez a nossa vida virar mais 3 vezes de cabeça para baixo. E agora a gente precisa entender o que é esse novo mundo que a gente vive, meio físico, meio digital. E quando você quiser falar mais sobre esse assunto, vai ser um prazer. Estou aqui disponível. Combinadíssimo então, Pedro, um abraço para você. E pessoal, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais Conexão Unipan.